Oi gente, tudo bom? Mais um vídeo aqui no canal falando sobre uma adaptação de um livro. Eu tô falando do filme Should Have Left, que é um lançamento de 2020, deve chegar aqui no Brasil nos próximos meses, que é um terror psicológico, que ele é protagonizado pelo Kevin Bacon e pela Amanda Seyfried. O filme ele é baseado numa obra de sucesso de um escritor alemão que chegou nos Estados Unidos fazendo um grande burburinho, até porque muita gente estava comparando essa obra com o clássico Iluminado do Stephen King. No geral, eu gostei bastante do filme, acho que tem algumas referências além do Iluminado para algumas outras obras. Tem algumas coisas que valem pontuar, que talvez o filme poderia ter sido melhor, mas no geral eu vi bastante crítica mista nesse sentido, eu vi bastante gente apontando coisas negativas, muita gente falando que não gostou. Eu gostei e eu vou falar aqui nesse vídeo por que eu gostei dessa obra. E antes de eu falar sobre o filme, eu queria pedir um favorzinho. Já clica aqui embaixo no sinal de joinha e dá um like aqui nesse vídeo. E se você não está inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e também participe. É uma forma de me ajudar e sempre eu tô trazendo bastante conteúdo sobre cultura pop, cinema, seriados, literatura. Então se você gosta desses temas, escreve, vai ser legal. Seja bem-vindo, participe, vai ser gostoso. O filme Should Have Left, que numa tradução bem literal seria mais ou menos vocês deveriam ter ido embora, vocês deveriam partir, é centralizado numa família formada por um homem, uma mulher e a filha deles, criança. E eles estão passando por uma certa questão no casamento, não é muito explícito, mas você percebe que tem alguma coisa acontecendo, que eles não estão muito bem e existe um mistério no passado do rapaz, né, do homem da família, e aí a gente só vai descobrir o que é esse mistério ao longo do segundo ato do filme. E eles resolvem, para passar um tempo mais próximos, um tempo mais em família, como se fosse um período de férias, eles resolvem alugar uma casa no Airbnb. Então é um sistema de aluguel pela internet, então eles nem têm contato com o proprietário da casa, e eles alugam essa casa super luxuosa, super bonita, moderna, através desse sistema no País de Gales. Então eles vão para um lugar bem afastado, a vila mais próxima eles têm que ir de carro, porque é bem distante, e eles vão lá para ficar realmente longe de tudo. A esposa, você percebe que ela é conectada com a internet, ela tá sempre com o celular na mão, e é uma coisa que incomoda ela assim que chega na casa porque não tem sinal. E o homem não, ele já busca completamente o oposto. Ele é uma pessoa relativamente conhecida, isso já deixa bem claro no começo do filme, que as pessoas o reconhecem, e muita gente já olha de cara virada para ele. Então existe um reconhecimento dele por algum motivo, mas o motivo é negativo, então a gente já começa a pensar o que poderia ser. Se ele é investigado por alguma coisa, se ele tem alguma dívida a pagar, enfim. Ainda mais que no começo a esposa dele já deixa entender que algumas pessoas podem considerá-lo violento. Então você já associa ele a algum tipo de crime, algum tipo de situação nesse sentido, mas você só vai descobrir realmente o que é bem mais pra frente. Então ele procura o anonimato, ele quer ficar o quanto mais distante possível. E ele aproveita esse período também para escrever no diário dele. E aí, ao longo dessa estadia deles nessa casa, algumas coisas acontecem. A casa em si é uma casa bizarra, porque apesar dela ter um tom moderno, é aquela casa toda geométrica, toda conectada, uma sala você abre, você sai numa outra sala, várias portas, tudo com móveis planejados. Mas apesar desse tom moderno, ela tem um tom também sombrio. Então eu até entendo que a casa é um dos personagens do filme. Então o filme ele tem 4 personagens principais, que são os 3 da família e mais a casa, que tem um grande papel, um papel mais do que importante nessa trama. O filme ele é dirigido pelo David Koepp, que além de outros filmes, ele também assina o sucesso de 1999 chamado Ecos do Além. Se você não conhece, depois dá uma procurada, também é protagonizado pelo Kevin Bacon. E pra mim, é um dos grandes filmes de terror psicológico. Foi uma coisa também que me animou muito a assistir esse filme, porque eu gosto muito de Ecos do Além, acho que é um filme super desvalorizado, até porque ele saiu, acho que se não me engano, na mesma época que saiu o Sexto Sentido, que o Sexto Sentido do Shyamalan fez um grande sucesso, teve um grande burburinho, e foi meio que Ecos do Além foi meio que ficou meio para segundo plano, e é um excelente filme de terror psicológico, de terror de uma forma geral. Então eu assisti You Should Have Left com a pegada querendo
assistir um pouco de Ecos do Além. Mas não é tanto assim, porque o que acontece? Diferentemente do primeiro filme, né, do Ecos do Além, esse filme ele demora muito para engrenar. Ele é realmente um terror psicológico. O tempo todo você tá tensa, você tá pensando no que vai acontecer, você tá esperando alguma grande revelação, e o filme parece, a sensação que dá é que ele realmente começa quase no final. Então assim, ele demora muito para engrenar. Ele tem um período muito longo de preparação, então você passa a conhecer os personagens, você passa a conhecer a casa, você passa a conhecer o conflito que existe entre os dois adultos da casa, mas só depois que tudo isso acontece, tudo isso é apresentado para o telespectador, aí o filme começa a engrenar e começa a ter algum tipo de ação. Tanto que teve um momento que aconteceu uma reviravolta no filme e você teve eu tive a sensação de que agora vai. Quando eu fui olhar, faltava 20 minutos para acabar o filme. Então me deu uma sensação de tipo, ai, que demora para acontecer alguma coisa, sabe? Só que apesar disso, eu acho tudo muito coerente, porque tudo que acontece, ele não acontece de uma hora para outra, como às vezes muitos filmes de terror acabam abordando de uma forma geral. Não tem essa de tipo, do nada apareceu tua situação. Não, aquela situação veio antes completamente trabalhada, você conhece todo o contexto, conhece todas as camadas daquela situação e aí ela te é apresentada. Como, por exemplo, o mistério que gira em torno do passado do protagonista, que é interpretado pelo Kevin Bacon. A gente, desde as primeiras cenas, já sabe que ele tá envolvido em alguma coisa errada, sabe que ele tá escondendo alguma coisa, sabe que ele tem um passado sombrio. E aquilo dali é pincelado ao longo do filme em várias partes, mas você só vai conhecer realmente o que aconteceu mais pra frente. Então eu acho legal isso também, ele te envolve como espectador, você junto com os personagens vai descobrindo o que tá acontecendo em tempo real, sabe? Nada é revelado antes, tudo é revelado no momento certo. Só que isso causa a sensação de um filme monótono, um filme que demora pra engrenar. É uma escolha de direção, né? Ele poderia ter realmente ter lançado mais coisas agitadas, mais ação no meio do filme, mas foi uma decisão dele, né? Acaba que isso acontece mais do meio pro final. Eu acho Kevin Bacon, que é o protagonista, um ator mediano, nunca achei ele um grande ator, e nesse filme ele está sendo ele mesmo. Se você assistir qualquer filme com o Kevin Bacon, você sempre vai ter o mesmo personagem. Só que nesse caso, ele se encaixa muito bem, porque o personagem, ele tem um quê do ator, sabe? Parece que ele foi feito pensando no ator. Então, apesar dessas características muito presas do próprio autor, ele é muito limitado em algumas coisas, se encaixa muito bem com a ação. Achei que ele fez bem aquele personagem. Ele é um ex-bancário, um bancário que tem problemas com o passado, tem traumas, culpas e etc. E tudo ali tá retratado bem no protagonista. Eu gosto muito também da Amanda, que é a que faz a esposa dele. Acho ela uma atriz muito boa, ela entrega muita coisa, ela é versátil. Apesar dela sempre manter a mesma cara, ela não é uma atriz que muda muito fisicamente, né? Como você vê em algumas outras que tá sempre com cabelo diferente e tal. Ela tem sempre aquele mesmo perfil de boa moça e tudo mais. Mas eu sinto que ela tem uma interpretação muito mais entregue, sabe? Ela é muito mais visceral em algumas coisas. Tanto que nesse filme, ela não é uma personagem completamente perfeita. Ela é bem humana, ela tem suas falhas, ela tem algumas situações que ela causa realmente uns problemas, né, no casamento, e aí você percebe que ela entrega muito isso, ela te convence. Gosto muito da interpretação dela. Mas quem ganha nesse filme, pra mim, é a menininha, a filha do casal. É uma atriz jovem, eu fui procurar o que ela já tinha feito, eu vi que ela só tinha feito participação no Modern Family, que é uma série que eu amo, mas nem lembrava da participação dela. Enfim, e ela, gente, uma graça. Ela consegue entregar expressões de medo, ela consegue entregar expressão de fofura, ela fala, às vezes, um texto longo, sabe, com bastante dicção boa, enfim. Gostei muito da protagonista Mirim, e eu acho que ela entregou bastante nas cenas que ela participou. Como eu comentei, a casa é um quarto personagem no filme, então ela tem também os seus momentos de ação, sabe? Então tem aquelas cenas em que o ator abre uma porta e ao invés de sair num cômodo, sai numa escada, e aí do nada aparece uma porta. Tem alguns jogos de câmeras que são legais, que são feitos, tem uma visão de perspectiva diferente da sala, então de uma certa posição parece que tem uma
porta a mais, um corredor é mais longo do que deveria ser. Tem a questão mesmo também de luz, então dependendo do ambiente que eles entram, a luz também muda um pouco. E é legal isso, sabe? Esses jogos de cena que te deixam também confusa, assim como o personagem. Então, em todo momento, é uma casa que parece relativamente vazia, porque os móveis e as pinturas são todas muito parecidas, tudo o mesmo tom, meio pastel do filme. Então, dá sempre a sensação de que você tá numa casa abandonada, vazia, com vários corredores, várias luzes que mudam, dependendo do ambiente que você tá. E o momento inteiro te dá uma sensação de claustrofobia, apesar de não ser um espaço pequeno. Às vezes você tá na sala, que é um ambiente completamente grande, mas você tá com essa sensação, porque a sala, a casa, muda o tempo todo, de acordo com a perspectiva dos personagens. E isso é legal também, isso é bem retratado no filme. E isso me faz uma conexão do que eu andei lendo sobre o livro, porque o livro, ele fez muito sucesso, ele é um best-seller, bastante premiado, justamente porque as pessoas consideram o livro uma boa forma de associar a realidade com a fantasia, com a imaginação e tudo mais. E eu acho que nesse sentido retrataram bem pro filme a questão da casa, porque a casa o tempo todo que você sente estando nela, né, acompanhando as cenas que são tratadas dentro da casa, que você tem um misto realmente de imaginação e fantasia. Imaginação em fantasia não, imaginação em realidade. Então, às vezes você tá numa cena, você não sabe se aquela cena realmente está acontecendo, ou se ela é imaginação na cabeça de alguém, ou mesmo um pesadelo, um sonho de alguém. No geral, mesmo as que você tem certeza que está acontecendo de verdade, elas têm uma cara de sonho, uma cara de não realidade que te deixa confusa muitas vezes. E eu achei que isso foi retratado bem no filme, e foi, pelo que eu vi, uma das coisas mais elogiadas no livro. O livro, inclusive, tem algumas características diferentes do filme. Inclusive, o protagonista, no livro, ele é um escritor, ele é um roteirista, ele está escrevendo o roteiro do segundo filme, né, que ele vai fazer. E no filme, ele é um ex-bancário que está escrevendo no seu diário. E tanto que a esposa dele é atriz, né, quem tem essa relação com o cinema é a esposa dele. E aí no livro, como tem essa pegada de escritor, de roteirista, talvez por isso também muita gente associou com o Iluminado, que é uma grande referência para quem acompanha histórias como essa. E tem o porquê, né? É um casal com um filho pequeno, no caso uma filha, que tá indo para uma casa isolada para eles poderem escrever o roteiro dele. E nisso acontece mil coisas dentro da casa, que são coisas não explicáveis racionalmente. Então tem muito a ver realmente com o Iluminado, por isso que houve muita associação. O filme ele tem algumas diferenças, talvez pela principal, por ele não ser escritor e tudo mais, talvez não remeta tanto ao Iluminado, mas tem suas referências sim. Além disso, no geral, assim, filmes que tem essa pegada de casa mal assombrada também lembra muito esse filme, porque ele tem alguns clichês que são básicos. Tem aquele clichê do interruptor, o clichê da sombra que se move sem o ritmo da pessoa. Então, tipo, alguém se mexe, a sombra mexe num movimento diferente, reflexo no espelho, que também tem um movimento diferenciado, passagem do tempo, que às vezes acontece fora da realidade normal. Então tem um pouco desses clichês. E se você já está acostumado com essas obras de casas mal assombradas, talvez você esteja um pouco saturado dessas coisas, e aí você vê o mesmo clichê de sempre sendo retratado no filme. Isso não te surpreende, não te assusta, não te acrescenta em nada. Talvez por isso muita gente não tenha gostado de You Should Have Left, porque ele não traz nada muito inovador. Então, se você já assistiu Maldição na Casa Rio, se você já assistiu Invocação do Mal 1, enfim, qualquer um desses filmes e seriados que tratam de casas com um pouco de assombração, talvez você entenda que o que vai acontecer, você até já prevê o que vai acontecer na próxima cena desse filme, por não trazer essas inovações que eu comentei, né? Mas, no geral, fãs de terror, especialmente terror psicológico, que é aquele terror que não te entrega um monte de jumping scares, que são aquelas cenas que te dão aqueles sustos, né? Você vai gostar de Should Have Left. É um filme legal, bem feito, com um roteiro bacana, com uma estrutura de enredo muito boa. Eu achei que poderia ser muito mais do que se fosse mais trabalhado algumas questões. Tem um plot twist no final que eu não achei nada surpreendente, eu já imaginava que fosse aquilo.
Talvez, se você assistir com uma outra pegada, talvez você seja surpreendido e com o final. Pra mim foi previsível, mas ok, foi bem feito e eu acho que nem foi a intenção, de fato, do diretor causar um grande impacto com aquele plot no final. Acho que ele foi entregando pistas justamente para que no final você falasse, já imaginava que isso ia acontecer. Então, ok, acho que se essa não era a intenção, é de surpreender, ok, que o final tenha sido previsível. Foi um bom final, apesar de você já ir imaginando e montando as peças ao longo do filme, conforme as pistas vão sendo dadas pra gente. Achei ok, as interpretações são muito boas, o cenário é muito legal, o ambiente onde acontece a trama é muito legal, tem umas reviravoltas interessantes, tem um jogo de câmera muito bom, ele é tecnicamente muito bem feito, a história em geral é boa, enfim, eu gostei do filme, apesar de ter visto algumas pessoas falando que não gostou tanto. Achei um filme demorado pra acontecer de fato, mas quando acontece, ele te deixa feliz porque você tá assistindo um filme bom, um filme de terror psicológico muito bom. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se caso vocês assistiram ao filme You Should Have Left, comenta aqui pra mim o que vocês acharam. Se não assistiram, comenta sua expectativa também. Já falei bastante aqui minha opinião. E eu queria ressaltar, isso eu tenho percebido muito nos últimos vídeos que eu tenho lançado. Gente, acho que ficou bem claro que essa é a minha opinião, né? Se de repente você assistiu o filme e não gostar, ok também. É engraçado que assim, a gente tá agora em 2020, né? Então os 2 vídeos mais assistidos aqui do canal são os que mais têm essa repercussão. Tem um filme que eu gostei muito, que eu comentei, e as pessoas no comentário falando, imagina, esse filme é horrível. E um outro filme que eu falei que eu não gostei, e as pessoas no comentário falando, você é doido, o filme é muito legal. Enfim, então, gente, é óbvio, é a minha opinião, é a minha perspectiva, né, minha visão do filme baseado em toda a minha bagagem, o que eu considero legal, o que não é. Então, se você assistiu, de repente, você pode ter uma visão diferente, eu acho isso muito legal, acrescenta muito mais. Então, se de repente você não gostou do filme, discorda do que eu falei, comenta aqui embaixo. É bom a gente trocar essas informações e eu pegar um pouco da opinião de vocês. Isso muda até a forma de que a gente vê realmente o filme. De repente eu não notei alguma coisa que vocês notaram. Então deixa aqui um recadinho. Então é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo.